Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos. Deus abençoe você. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Este é o estudo do livro do Apocalipse. Esta é a 8ª mensagem, o 8º estudo. Eu espero que você esteja nos acompanhando, porque eu acredito que Deus vai te abençoar tremendamente. Você será edificado de uma forma profunda na sua vida espiritual. Esse estudo, eu acredito que é o coração desta série de mensagens, desses estudos introdutórios do livro do Apocalipse, porque esse estudo fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos de Jesus Cristo, alguns entendem que ele é rei, profeta, sacerdote, outros que se aproximam um pouco mais do conhecimento e da revelação, dizem que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mas Jesus é muito mais do que isto. E eu gostaria de dedicar esse estudo sobre o tema Jesus Cristo, Filho de Deus e também Deus. E mostrar para você, no decorrer deste estudo, textos que atribuem a Jesus Cristo atributos que só a Deus, ao Deus Pai e ao Deus Espírito Santo. Então o tema desta mensagem é Jesus Cristo, Filho de Deus e também Deus. Que Jesus Cristo, ele é Filho de Deus e ele é também Deus. Eu poderia deter aqui na parte humana de Jesus, porque Jesus Cristo, ele é Deus homem. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem, porque Jesus herdou a nossa natureza humana. Alguns olham para Jesus e dos textos que falam dele como homem, mas você às vezes fica confuso, porque a Bíblia mostra que Jesus, ele é Deus. E você fica assim querendo conciliar textos e parece que há contradições, mas não há. Eu não falarei sobre o Jesus homem, porque você já conhece esse lado de Jesus. Eu vou mostrar sobre Jesus, não também sobre o Jesus Filho de Deus, mas vou mostrar o Jesus divino, o Jesus Deus, que é Filho de Deus e também Deus. E para você que é um cristão, agora a sua fé, o seu nível de cristianismo, ele será provado. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você não acredita que Jesus, ele é Filho de Deus e também Deus, o seu cristianismo é fraco. Por exemplo, o diabo, ele só vai destruir você se ele destruir o conhecimento que você tem de Jesus Cristo como Filho de Deus e também Deus. E o diabo também, ele atingindo você, fazendo com que você não acredite mais na palavra de Deus, porque você não vai ter dúvidas do Deus Pai, do Deus Espírito Santo, mas você vai ter dúvidas sobre o Deus Filho, porque é nesta área que Satanás vai tentar te enfraquecer. E o cristianismo, ele perde a sua base, se o cristianismo deixa de lado a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, ele não é apenas Filho de Deus, mas ele é também Deus. Então você tem que acreditar nisto. Isto é pilar, isto é base, isto é sustentáculo do cristianismo, que ele não é apenas Filho de Deus, ele é Deus, ele morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele
é o único capaz de nos dar a vida eterna. Isto é cristianismo. Então, meu irmão, nós estaremos trabalhando alguns textos. Eu espero que o Senhor, o Deus Espírito Santo, te dê entendimento do Deus Filho e que você conheça Deus, o Deus Filho, numa profundidade maior. Porque é esta área que Satanás vai atacar, para que você não tenha uma fé de 1,99, para que a sua fé seja uma fé ouro puro, uma fé genuína. E é impossível você ter uma fé genuína se você não acredita na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, que Jesus Cristo, ele é Filho de Deus e ele é também Deus. Uma certa vez, conta-se a história, eu poderia começar desta forma. Conta-se que a rainha Vitória, a rainha mais famosa da Inglaterra, de vez em quando ela se despia das suas vestes reais e ela colocava uma roupa comum e saía pelos campos ali, pelos campos da vizinhança do seu reino e entrava ali pelaquela região dos camponeses. E uma certa vez, ela, distraída, foi apanhada por um grande temporal que se aproximava e a chuva vinha, e ela se aproximou da cabana de um daqueles camponeses e ela pediu, uma mulher muito fina, um guarda-chuva emprestado para um daqueles camponeses. O camponês, mal-humorado, bruto, ríspido, rude, como diz na linguagem popular, um pedaço de jaca. Ele foi lá dentro, pegou um guarda-chuva, usado, quebrado, e disse assim para ela: olha, eu só tenho esse, se quiser, bem, se não quiser, é só esse. Aquela mulher fina agradeceu ao camponês, dizendo que ele estava fazendo um grande favor e que em breve aquele guarda-chuva lhe seria devolvido. E ela saiu, se cobrindo ou se preparando para receber a chuva, porque ela não queria se molhar, e ela foi-se. Aquele homem ficou ali, porque o seu guarda-chuva se foi. Passou um tempo, chegou um dos guardas da elite, da rainha da Inglaterra, aquele homem com seus trajes bonitos, da guarda real, e se aproximou da casa do camponês, e o camponês viu aquilo, dizendo: meu Deus, o que aquele homem está vindo para minha casa? Eu não tenho condição de receber uma autoridade assim. Esse homem é importante, trabalha para a rainha, ele está vindo na minha casa. E finalmente aquele guarda se aproximou e disse: olha, Sua Majestade, ou Vossa Majestade, ela manda devolver o seu guarda-chuva e agradece-lhe por prestar-lhe um grande serviço. Bom, você já sabe o resultado de alguém que age desta forma. Diz que o resto dos dias daquele camponês foi: ah, se eu soubesse. Diz que ele andava para baixo, para cima, em um quarto, no outro, na sala, lá fora, dizendo assim: ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse que aquela mulher era a rainha. Aquela era a rainha, a mulher mais poderosa daqueles dias. Uma mulher com grande poder. Então, meu irmão, Jesus Cristo, ele é o Deus em carne. Ele veio a este mundo. Ele esteve aqui no nosso meio e ele não foi reconhecido. Quando ele veio aqui, ele se despiu das suas vestes reais, ele comeu a nossa comida,
dormiu em cama como a nossa, andou nas ruas empoeiradas ali de Jerusalém, de Belém, de outros lugares de Israel, mas ali estava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa imagem que você vai ver aí é um dos lugares que eu amo visitar, e quando eu passo por este lugar, eu fico impressionado. Uma vez, neste lugar aí, no Mar da Galileia, pregando no Mar da Galileia, num barco semelhante ao que o nosso Senhor Jesus Cristo esteve um dia, eu estava pregando ali dizendo: irmãos, neste lugar aqui, onde Jesus amava, na Galileia, aonde ele separou uma boa parte dos seus discípulos, ali nas proximidades de Cafarnaum, Jesus, o Filho de Deus, ele veio como um camponês, como uma pessoa simples, e ele pediu emprestado um barco, ele deu um sermão, mas naquele barco, aqui neste lugar, nesta imagem onde você está vendo, Jesus, o Filho de Deus, ele esteve. E não somente Jesus, o Filho de Deus, mas o Deus Filho. E a Bíblia diz, nós iremos mostrar que ele é o Criador dos céus e da terra. Ele esteve aqui, ele veio, mas infelizmente o homem não o reconheceu. Nem os religiosos, os homens mais cultos, mais estudados da sua época, teve o privilégio de conhecê-lo. Não tiveram a revelação do Cristo. Da mesma forma que aquele camponês estava com seu coração fechado, ele viu sua majestade, a mulher mais poderosa da sua geração. E ele, que teve a oportunidade de prestar-lhe um grande favor, ele foi rude, ele foi grosso, ele foi mal educado, e ele serviu com má vontade. Um dia eu e você iremos ver Jesus como ele é, e nós iremos dizer: esse é o Cristo. Eu gostaria de orientar você, se você gostaria de fazer um estudo minucioso sobre a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro você pode pegar um livro de teologia, uma teologia bíblica, e você vai lá na parte de Cristologia, e você faz um estudo minucioso sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristologia é o estudo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então você pode pegar uma Bíblia chamada a Bíblia de Estudo Plenitude. Esta Bíblia é uma Bíblia muito especial. A Bíblia de Estudo Plenitude é uma Bíblia especial. E você vai ver em cada introdução que ela dá de cada livro, você vai ver lá Cristo revelado. E você vai ver em cada livro da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, todos os textos, todas as referências que fala do Senhor Jesus Cristo, inclusive mostrando a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de passar para você vários textos. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que nos ajude, porque eu vou passar para você vários textos da palavra, e você vai meditar, meu irmão, nesses textos, nesses versículos. Você vai estudá-los. Eu tenho orado e pedido ao Senhor que lhe dê entendimento sobre este assunto, sobre este conhecimento, para que a sua fé seja forte, para que você entenda que Jesus Cristo, ele não é apenas um rei, um profeta, um sacerdote, ele não é apenas um homem, ele não é apenas filho de Deus, mas Jesus Cristo, ele é Deus. E eu irei mostrar para você isto
nos textos a seguir. Jesus Cristo, Filho de Deus, é também Deus. Os textos que irei passar para você, você vai estar acompanhando e você vai estar meditando na palavra do Senhor, e esses textos vão te ajudar muito. A primeira coisa que você deve entender é que na Bíblia nós cremos em um Deus em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Pastor, me dá um versículo aí só que prove o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No Evangelho de João, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Consolador. Jesus está rogando, ele está dizendo: eu, o Filho, rogarei ao Pai, o Deus Pai, e ele enviará o Espírito Santo, o Consolador. Eu poderia passar aqui, no futuro eu posso fazer com você um estudo sobre o Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, e onde surge o termo Trindade, para que você compreenda melhor esse Deus trino. Cremos em um Deus em trindade, uma trindade em unidade, não confundimos as pessoas e nem separamos as substâncias, ok? Mas o estudo de hoje é o Deus Filho, isto é, que Jesus Cristo, ele é o Deus Filho. O seu nome original é Yeshua HaMashiach, no hebraico, que quer dizer Jesus o Cristo. E Jesus não é apenas Filho de Deus, ele é também Deus. Eu vou passar para você vários textos e você vai acompanhar esses textos. Iremos assim fazer possivelmente algumas pausas, mas você vai entender esses textos e você vai compreendê-los. E com certeza nós iremos trabalhar mais neste estudo para que ele se enriqueça ou para que ele fique mais rico ainda, até que você não tenha mais dúvidas. E eu estarei orando por você, para que você tenha a revelação do Cristo glorificado. Esse estudo do livro do Apocalipse, nós estaremos estudando os capítulos 1, apenas a parte introdutória, e depois estaremos estudando outros textos, tá? Apocalipse 1 você já conhece, que é a visão do apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele tem a revelação do Cristo glorificado. A Bíblia diz que João cai aos seus pés, uma atitude de adoração, uma atitude de reconhecimento de Jesus Cristo como não somente Filho de Deus, mas também como Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 17, diz o seguinte: Apocalipse capítulo 1, 12 a 17. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Olha aqui. Quando na sua força resplandece. E ele disse: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse é Apocalipse 1, 2 até o versículo 17. João capítulo 1, versículo 1,
até o versículo 3, diz o seguinte, o Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deixe-me ler novamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Impressionante isto aqui. No princípio era o Verbo, Jesus. Ele diz aqui, e o Verbo estava com Deus, o Deus Pai. E o Verbo, que é Jesus, ele era Deus. Ele está mostrando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isto é, o Verbo, que no princípio estava com Deus, e o Verbo, que era Deus, diz o seguinte, habitou entre nós. Isto é, Jesus Cristo, o Deus Filho, ele veio à terra e ele habitou entre nós. A palavra habitou aqui é do hebraico, de onde vem a palavra tabernaculou. Isto é, Jesus, ele habitou em um corpo. Quando você olhava para Jesus, ali estava o físico dele, a parte física, a parte biológica, mas ali o seu espírito era o Deus Filho. Ali estava o Deus em carne. Diz o seguinte, e habitou, tabernaculou entre nós. E ele diz, e vimos a sua glória, isso é, vimos a sua Shekinah, como a Shekinah, a glória do unigênito do Pai. E ele disse, cheio de graça e de verdade. João 1,14. João 8,54 diz, ainda falando, esse é um estudo falando de Jesus Cristo como Deus, o Deus Filho. Jesus Cristo, o Deus Filho. João 8,54. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Esse é um texto que os judeus estão olhando para Jesus, ele está começando um discurso e trazendo a revelação que ele é filho de Deus, se colocando no mesmo nível de autoridade que Deus. E você vai entender isso nos versos futuros. 2 de Coríntios, capítulo 5, 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, isto é, quando as pessoas olhavam para Jesus, ali estava Deus. Isso foi uma pergunta que me fizeram quando eu fui ordenado a pastor. Eu passei por um concílio e aqueles pastores veteranos ali, fiquei no meio de cerca de 6 a 8 pastores veteranos com base bíblica, conhecimento profundo da palavra, e um deles me perguntou sobre cristologia, aonde estava Deus quando Jesus estava na cruz? E a resposta foi, Deus estava em Cristo. Por isso que em João 14, Jesus falou assim com Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não conhece a Deus, você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é, eu sou um reflexo perfeito do Pai, uma imagem perfeita do Pai. Nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum homem de Deus usaria tais palavras. Somente alguém com os mesmos atributos do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu amo esta referência.
Esta referência é profunda. Preste atenção, meu irmão. Você que duvida da divindade de Cristo. Quero ver o que você vai fazer com este texto aqui. Mas do Filho diz. É o Pai que está falando do Filho. É o Deus Pai que está falando do Filho. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Está chamando o Filho de Deus, com o mesmo nome, Theos, usado no grego para o Pai. E ele diz aqui, falando do Filho: cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele diz, falando mais de Jesus: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Olha aqui, como é profundo esse texto. E olha aqui, meu irmão, não é questão de tradução. Você pode pegar qualquer Bíblia, em qualquer outra língua, que eu pego em outras línguas, tá? Você pode pegar no inglês, no grego, no hebraico, é a mesma coisa. No espanhol, é a mesma coisa. Por isso Deus, falando sobre Jesus, por isso Deus Filho, o teu Deus, o Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Hebreus 1, versículo 8 e 9. Esse texto é muito profundo. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Olha como é forte este versículo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Olha aqui, para você ver. Este que é verdadeiro e que conhecemos e que nele estamos, isto é, o Filho, Jesus Cristo, ele diz assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Aqui tem outro. Filipenses 2, 6 a 11. Esse estudo do livro do Apocalipse, nós estamos mostrando sobre o autor do livro. Quem é o autor do livro do Apocalipse? Não é o autor terreno, mas é o autor divino. Jesus Cristo e o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se você quer saber se o livro do Apocalipse tem validade, porque se João mesmo fosse ele o autor do Apocalipse, o Apocalipse não teria validade alguma. Mas você precisa saber quem é o autor do Apocalipse, para que você acredite que este livro é profético, é profundo, é a verdade, é para os nossos dias. E o autor do Apocalipse é Jesus Cristo. A Bíblia diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. O livro começa: revelação de Jesus Cristo, isso é, Apocalipse de Jesus Cristo. Porque a palavra revelação ali quer dizer Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Esse livro, o autor é o Senhor Jesus Cristo. O escritor, o instrumento que o Senhor usou para escrever este livro foi o apóstolo João, um dos seus 12, um dos seus discípulos. Mas para você entender e para você acreditar se este livro realmente é verdadeiro, tem base, ou vai acontecer ou não, você tem que saber quem é o autor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não é apenas Filho de Deus. Jesus Cristo é também Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vamos ver essa referência aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 11. Filipenses 2, 6 a 11. Eu amo também esta referência, que diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha para você ver o texto. Sendo em forma de Deus. Jesus, quando veio ao mundo, ele fez como a rainha da Inglaterra. Deixou as suas vestes reais, colocou roupa de camponesa e saiu passear nos campos. Jesus veio
tirou as vestes reais, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Só que nós ainda precisamos ter mais essa revelação. Lá no final nós iremos mostrar. Mas um dia nós iremos conhecer Jesus, como ele é na sua glória. Mas hoje você pode ter um vislumbre desse Deus Filho aqui na terra. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele é igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo o nome. Isso é, o nome de homens, de anjos, de toda criatura, tá? Continuando. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Dobre todo o joelho para quê? Para adorá-lo, você vai ver. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 6 a 11. Olha esta aqui, Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa aqui é praticamente a maior expressão do conhecimento que Jesus Cristo tinha dele mesmo em relação à sua consciência de que ele era Deus. Quando as pessoas olhavam para Jesus, via que ali estava o Deus Filho. Jesus não era inferior e não era superior ao Pai. Então, esta plenitude no sentido de natureza e de essência. Então, Jesus é na plenitude igual ao Deus Pai e ao Deus Filho, na natureza e na sua essência. Colossenses 2, 9. Romanos 9, 5 diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, isso é, Jesus é sobre todos, e ele é Deus bendito eternamente. Amém. Esse estudo está mostrando que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E não somente Filho de Deus, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é também Deus. Lembre-se, meu irmão, não deixe Satanás roubar de você isto que é tão precioso. E eu vou te afirmar mais uma vez, algo que eu disse no começo. Se a sua fé não é o bastante, se a sua revelação não é o bastante para compreender que Jesus Cristo, ele é Filho de Deus e também Deus. Se você acredita que Jesus é apenas Filho de Deus, mas não acredita que ele é Deus também, a sua fé é fraca. Você vai ter problemas com isto. Agora você tem que entender uma coisa. Coríntios capítulo 2, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa. Quando Jesus estava aqui na terra, ele não foi conhecido dos religiosos. Muitas pessoas que estiveram com ele não conseguiram entender quem ele era. Porque esta revelação é dada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, como você mostra isto? Como você prova isto? Porque se os religiosos daquela época soubessem por revelação que Jesus Cristo, ele é Deus, é o Filho de Deus e é também Deus, não teriam crucificado. Jesus veio e foi crucificado. Eles não entenderam que Jesus é
Filho de Deus. Era o Filho de Deus e é também Deus. Essa revelação não chegou a ele. O próprio apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos e ele estava perseguindo a Cristo de forma inconsciente. Tanto é que Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E quando Jesus falou em hebraico, naquela língua de rabino, naquela língua de mestre, que o apóstolo Paulo conhecia muito bem, que ele estudava, ele disse: não, peraí, quem é que está falando num hebraico tão polido? Quem é que está falando uma língua tão clara, tão profunda? Ele, caído ali no chão, ele levantou dizendo: quem és tu, Senhor? E já começou a chamar Jesus de Senhor, Adonai. Quem és tu, Senhor? E ele não perseguiu mais a Jesus, porque ele passou a entender que Jesus Cristo é Filho de Deus e é também Deus. Vamos ver a próxima referência. Já lemos Romanos 9, verso 5. Mateus 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Esse é o nome divino, que traduzido é Deus conosco. Meu irmão, esses textos aqui, nem os anjos, nem para os anjos, esses textos são endereçados. Esses textos não são atribuídos nem sequer aos homens, a Davi, a Abraão, a Moisés, nenhum dos grandes profetas da terra. Os homens mais santos da terra jamais receberam tais versículos, nada disso foi endereçado a eles. Nenhum anjo recebeu nada disso aqui foi dirigido aos anjos. Isso aqui são atributos divinos. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Olha aqui, isso aqui não é nome de anjo, nem nome de profeta. E se chamará o seu nome. Isaías 9:6. Maravilhoso, que faz maravilhas, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, não é Pai do tempo, Pai da eternidade e Príncipe da paz, que é a palavra hebraica Sar Shalom. Sar é príncipe, Shalom quer dizer paz. Isaías 9:6. Atos 20, 28. Eu amo também esse versículo. Atos 20, 28. Esse versículo é profundo. Graças a Deus pelo entendimento que o apóstolo Paulo tinha de Jesus Cristo como Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo está falando para a liderança. Ele mandou de Mileto chamar os líderes, diz: olha, eu quero uma reunião com vocês. E deu uma palavra de advertência, de orientação, dizendo: cuidado. E ele falou: o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Ele está falando Deus aqui. Qual é o Deus? Que ele resgatou com seu próprio sangue. Está chamando Jesus de Deus que resgatou a sua igreja com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Olha João 3,16. Muito conhecido. Eu levaria 1 hora para explicar esse texto para você, mas não tenho tempo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha aqui. Filho único e gerado. Eu sou filho de Deus criado. Os anjos são filhos de Deus criados. Tudo que existe foi criado por Deus. Mas Jesus é
filho único gerado. Não está dizendo primogênito, porque se fosse primogênito, seria o primeiro gerado. Está dizendo aqui, filho unigênito, único gerado. Deus não tem outro filho gerado, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo saiu das entranhas de Deus, por isso ele é Deus. Mateus 28, 19. Amo também esse texto. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, isto é, os discípulos, em nome do Pai, Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo. Mateus 28, 19, coloca Jesus no mesmo nível de autoridade do Pai e do Espírito Santo. João 5, 26 diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus, ele tem a mesma vida que o Pai tem. Isto é, a palavra vida no Novo Testamento é a vida de Deus, a palavra zoe, do grego. Jesus falou, olha, Deus tem a vida em si mesmo, eu também tenho a vida. A mesma vida de Deus está em mim. Isto é, ele tem a vida em si mesmo. Eu tenho tenho a vida em mim mesmo. Jesus é Deus, Filho de Deus, Deus. João 5, 26. João 5, 23 diz, para que todos honrem o Filho. Olha, a mesma vida, nós lemos no versículo passado, e agora a mesma honra. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Interessante isto. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não honra o Deus Filho, não honra o Deus Pai que o enviou. João 5, 23. João 8, 24 diz, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Você vai ver que isto aqui vai dar problema um pouco aqui mais à frente. Eu vou ler para você os próximos versículos, porque os judeus estão entendendo que Jesus está dizendo, eu sou filho de Deus e logo eu sou Deus como o Pai. Mas o entendimento dos judeus daquela época, dos líderes religiosos, estavam da mesma forma, ou estava da mesma forma de muitos até que se dizem cristãos e negam a divindade do Senhor Jesus Cristo. João 8, 28 diz, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Olha, quando Jesus aqui diz assim, então conhecereis que eu sou, ele usou aquela mesma expressão hebraica que é atribuída ao Pai no Antigo Testamento. Eu sou, o Deus eu sou. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa expressão eu sou é só atribuída ao Deus Pai. Os mesmos atributos que Deus o Pai recebe, lembre-se, meu irmão, Jesus recebe também. Jesus está no mesmo nível no mesmo nível. Jesus está no mesmo nível do Pai e do Espírito Santo. João 5,18 diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, Jesus tem autoridade sobre o sábado, foi ele que criou o sábado, continuando, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Olha a conclusão que os judeus tiraram, fazendo-se igual a Deus. Jesus não estava dizendo nada mais, nada menos, estava tentando fazer com que o entendimento daquele povo se abrisse para entender quem era Jesus, o Filho de Deus, Deus, o Deus em carne.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: Porque a qual dos anjos disse jamais? Isto é, serão direcionadas palavras, expressões que não são dirigidas a nenhum anjo, que não são dirigidas a nenhum homem, mas que só pode ser aplicada ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E aqui ele está falando sobre Jesus. Porque a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Se os anjos são chamados de filho, é somente no nível da criação. Como eu sou chamado de filho, os anjos podem ser chamados de filhos, mas como criados. Mas olha aqui para você ver. E outra vez, eu lhe serei por pai, falando sobre Jesus, e ele me será por filho, falando sobre Jesus. E outra vez, quando introduzir no mundo o primogênito, o único Filho de Deus, o Filho de Deus, gerado, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, isso aqui me faz estremecer literalmente. Nenhum anjo de Deus recebe adoração. No Apocalipse nós iremos estudar que João, por 2 vezes, ele cai aos pés do anjo, porque o anjo ele tem tanta autoridade, tanto poder, e João, que tem profunda revelação do conhecimento de Jesus, ele comete 2 erros. Ele cai aos pés do anjo, e o anjo diz: adora a Deus, porque eu sou conservo seu e de teus irmãos. Os anjos eleitos, os anjos que permanecem fiéis a Deus, não recebem adoração. Agora, Satanás e os anjos caídos, eles querem receber para si atributos que são divinos. Mas a Bíblia diz aqui: e todos os anjos de Deus o adorem. Adore a quem? Adore a Jesus Cristo. Hebreus 1, 5, 6. João capítulo 10, versículo 30, diz o seguinte: Jesus falando da sua consciência divina, de que ele era divino. Eu e o Pai somos um. Isso é, somos um em caráter, somos um em atributo, somos um em essência. Eu e o Pai somos um. Isso é, não existe nenhuma diferença entre mim e o Pai. João 10, verso 30. João 10, 31, 33. Lembre-se que eu falei com você que os judeus estavam ouvindo Jesus e eu disse: olha, o negócio vai esquentar, porque os judeus estavam entendendo que Jesus estava falando claramente: eu sou filho de Deus e sou Deus. Olha aqui, João 10, 31, 33. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Vamos ver que blasfêmia eles estão acusando Jesus. E qual foi a blasfêmia? Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Esse versículo é muito especial, porque Jesus agora está escancarando a revelação, dizendo: vocês entendam, sou filho de Deus e sou um com o Pai. Vocês não vão entender, mas eu sou Deus tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Tito 2,13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o grande Deus. Quando as pessoas olhavam para Jesus, julgavam a Jesus, simplesmente pelo corpo, pela aparência física dele. Mas ali, o seu espírito era o Deus conosco, o Deus entre nós. Marcos 14, 62 diz: Jesus disse-lhes: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. Esse é um versículo muito especial. Você já falou, já pensou? Davi assentado à direita de Deus, Abraão assentado à direita de Deus, Moisés assentado à direita de Deus. Você nunca vai ouvir isso na Bíblia. Marcos 16, 19 diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Atos 7, 56 diz: e disse, aqui está o Estevão vendo, teve uma revelação, uma visão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Nos versículos anteriores, Jesus estava falando que aconteceria. Aqui, o diácono que se tornou evangelista, que foi o Estevão, ele está vendo Jesus assentado à destra de Deus. Aqui ele está de pé. E alguns dizem que ele está assentado, mas aqui ele está de pé para receber o seu servo, que está sendo praticamente o primeiro mártir da igreja. Romanos 8, 34 diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém se assenta à direita de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus e também Deus. Esses versículos a seguir mostram claramente a divindade de Cristo. Apocalipse 1:4 diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Jesus recebe aqui, é chamado de aquele que é, que era e que há de vir. São nomes dados exclusivamente ao Deus Pai. Apocalipse 1:8, olha como Jesus é chamado: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Ainda é chamado de o mesmo nome que é dado ao Pai, em Apocalipse 1:8, o Todo-Poderoso, que na palavra hebraica quer dizer El Shaddai, o nome que é dado a Deus o Pai. Você já pensou em chamar Moisés de El Shaddai, Davi de El Shaddai, Abraão de El Shaddai? Misericórdia, nunca. Esse nome é atribuído ao Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 11:17 diz, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, está se referindo a Jesus, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Está chamando Jesus aqui de El Shaddai, Todo-Poderoso, nome dado exclusivamente ao Pai. Apocalipse 22:13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, nome dado somente ao Pai, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Colossenses 1:15 e 17, olha a profundidade deste versículo, mostrando que Jesus Cristo é Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Então Jesus, ele tem poder de criar, e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 15, 17. Mais uma vez, a ninguém, nem ao anjo mais poderoso, se dirigiria um texto como este de Colossenses. Eu gostaria de ter tempo para comentar esse aqui do Salmo 110, versículo 1, que diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Algumas versões diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor. A palavra Senhor aqui está maior, maiúscula, e a palavra Senhor, segunda aqui, está minúscula. Mas em algumas Bíblias diz assim: disse o Senhor, com letra maiúscula, ao meu Senhor, com letra maiúscula. Porque o Senhor aqui é o Deus Pai, falando ao Deus Filho. E numas versões diz o seguinte, numa versão mais antiga diz: disse Jeová ao meu Senhor Jeová. O Davi está pegando uma conversa do pai com o filho, e ele está dizendo: disse Jeová ao meu Senhor Jeová. Isto é, disse o Deus Pai ao Deus Filho. É muito forte isso aqui, meu irmão. Salmo 110, versículo 1. E aqui vem o último versículo, que é Deuteronômio. Aqui está a última referência, acredito, de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Também levaria tempo para explicar isso para você. Eu estava lendo um certo livro, porque está dizendo aqui: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu coloquei aqui em hebraico: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. A palavra único aqui é a palavra Ehad, quer dizer único. Mas você vai dizer assim: o casal, o único casal, ou o casal um. Ehad quer dizer um. O Senhor é único, o Senhor é um. Você vai dizer, naquele casal, o casal é formado de duas pessoas. Aqui o texto está falando não de unidade absoluta, unidade comum, mas aqui é unidade composta. Esse texto de Deuteronômio capítulo 6 está dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor é único, isso é. Aqui, na palavra único, está mostrando que há mais de uma pessoa nesta unidade, que nós acreditamos que seja o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Então a palavra Elohim ali quer dizer Deus no plural. Elohim é plural de Eloá. Por que ele colocou no plural? Porque se refere a mais de uma pessoa. Meu irmão, eu oro para que Deus te dê entendimento. Você vai ficar com um vídeo muito especial que eu vou mostrar para você, de um homem chamado Judah Ben-Hur. Ele estava sendo acusado de uma forma terrível. E ele foi levado cativo para trabalhar nas minas, para quebrar pedras. Depois ele seria levado também, os prisioneiros daqueles dias seriam levados para o mar, para morrerem nos porões daqueles navios, naqueles remos, até serem jogados para serem comidos pelos peixes. E o Judah Ben-Hur está sendo levado. Ele está muito triste, porque a sua situação é desesperadora. Mas no momento da estrada, ele para, ele está com muito cansado, mas ele está com muita sede. E foi dado para ele, para o soldado romano, o centurião ali, que não desse água para ele, para que ele morresse
no caminho para que aquele homem não sobrevivesse. Mas Deus estava com ele. E no caminho, passando por umas cidades de Israel, lá está o Filho de Deus, lá está o Deus em carne, que dá água para aquele homem e mata a sua sede. E ele vai para o seu caminho feliz, a sua sede é saciada. Ele não conhece Jesus, ele não sabe quem é Jesus. Esta é uma cena muito forte, que você pode entender quem é Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele virá para buscar a sua igreja. Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo. E um dia, eu e você veremos Jesus como ele é, na cidade que ele construiu para a sua igreja. Lembre-se, você só pode entender Jesus por revelação. Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Você jamais pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E jamais você irá entender que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, senão pelo Espírito Santo. Mas certa vez nós tivemos neste lugar aí, que você vai ver estas imagens, lugar chamado Cesareia de Filipe, lugar onde Jesus levou os discípulos, está registrado em Mateus capítulo 16, versos 13 a 17, ele levou os discípulos para um lugar, e ali naquele lugar ele perguntou, quem sou eu? Quem dizem ser eu? Lá fora estão falando que eu sou quem? Quem sou eu? Eles disseram, João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus, para saber a revelação, o nível de conhecimento dos seus 12, dos seus discípulos, e vocês, para vocês, quem sou eu? E Pedro, pelo Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo, Pedro, se ele ficasse 1000 anos num colégio, ele jamais daria essa resposta. Ele diz, tu és o Filho de Deus, isto é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é o Messias. E a igreja primitiva, ela chegou a esse nível de revelação e ela adorava, ela fazia cultos de adoração ao Senhor Jesus Cristo. E a maior das encrencas que a igreja pôde se envolver nos últimos dias foi por causa da divindade de Cristo. Aquela mulher, a rainha Vitória, era uma mulher muito poderosa na sua geração. Aquele camponês, quando viu aquele soldado da guarda real trazendo-lhe o guarda-chuva de volta, ele deve ter ficado impressionado, porque aquele homem representava a realeza, representava a sua majestade. E ele ficou desesperado, mas ele não conheceu sua majestade, a rainha. Quando estivermos no céu também, nós iremos ver Jesus como ele é, porque a palavra de Deus nos garante isto. E quando estivermos no Monte Sião, naquele lugar onde o apóstolo João foi levado para ter uma visão da Nova Jerusalém, o Monte Sião, no céu, nós iremos ver Jesus como ele é. Certamente ele vai mostrar a nossa herança, as ruas de ouro, as portas de pérolas. Imagine o Deus Filho, que é herdeiro de tudo aquilo que é do Deus Pai. Ele vai nos mostrar a nossa herança. Iremos ficar impressionados, porque se Jesus tem a capacidade de criar uma cidade onde as ruas são de ouro, pense na grandeza do nosso Deus, o Deus Filho. E eu creio que iremos certamente ficar igual aquele camponês. Iremos dizer, não sei se por toda a eternidade, iremos ficar como aquele homem. Ah, se eu soubesse
Ah, se eu soubesse! Ah, se eu soubesse! Ah, se eu soubesse! Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que Ele possa nos dar a revelação do Cristo glorificado. Que Jesus Cristo não é apenas Filho de Deus, mas Jesus Cristo é Deus. Certamente não seria possível, num estudo só, passar para você todas as referências, mostrando a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou passar para você mais alguns versículos, para que você tenha uma visão melhor e mais profunda do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 3,4 diz: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. 1 de Timóteo 4, 9 e 10. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Marcos, capítulo 2, 5 a 7. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mateus 28, verso 9. E indo elas a dar as novas a seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Mateus 2, 11. E entrando na casa, aqui os sábios do Oriente, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqueles homens vieram de longe para dar os presentes a Jesus, Filho de Deus, e dar a ele o tributo de adoração. Mateus 14, 33 diz: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. João 9, 37 e 38 diz: e Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Este foi o cego curado por Jesus, que adora a Jesus Cristo. 2 de Coríntios 13, versículo 14, diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nós abençoamos a congregação no final do culto com estas palavras, colocando Jesus no mesmo nível do Deus Pai e do Deus Espírito Santo, abençoando a igreja. Aqui em Números capítulo 6, 22 a 27, diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Incrível, não é? Santo, 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 3 vezes. Por quê? E por que aqui? O Senhor
o Senhor e o Senhor. E porque aqui também, em 2 Coríntios capítulo 13, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em Mateus capítulo 28, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está em todo o Antigo Testamento. E em Isaías capítulo 44, verso 6, olha para você ver. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha como isso bate, que é o próprio Senhor Jesus que está falando. O texto se refere ao Pai e ao Filho. Ele diz aqui em Apocalipse 1, 17 e 18, que diz o seguinte: E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O mesmo atributo, o termo, as mesmas palavras que são dirigidas ao Pai no Antigo Testamento, estão sendo dirigidas ao Filho aqui no Apocalipse capítulo 1, 17 e 18, que termina assim: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Meu irmão, isso é muito sério. Eu particularmente teria dificuldades de ficar sob a liderança ou estar debaixo da autoridade de um líder que não tem a revelação que Jesus Cristo é Deus. Um líder que não tem a revelação da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, queridos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. E que o Senhor te traga esta revelação. Não deixe o diabo destruir a sua herança, destruir a sua fé. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único que levantou dos mortos. Ele é o cabeça da igreja. Foi o único gerado pelo Espírito Santo. O único que morreu e ressuscitou. Todos os líderes das religiões da terra apodreceram, estão sepultados em algum lugar. Lá estão seus restos mortais. Jesus foi o único que ressuscitou. Tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus, ele foi o único na terra que recebeu adoração e perdoou pecados. Jesus Cristo, ele é Filho de Deus e é também Deus. Esse é o estudo introdutório do livro do Apocalipse. Estudo de número 8. Fique na paz, meu irmão. Estarei orando por você para que essa revelação seja profunda ao seu coração. Shalom e que Deus te abençoe. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.